boa tarde a todos. A professora, em primeiro lugar, quero pedir desculpas a vocês pelo acontecido no período da manhã, que eu não consegui passar a aula para vocês. Eu estava com problema aqui no meu computador. Você sabe, tecnologia é muito bom, só que às vezes não recarrega e não consegui. Inclusive, até troquei de computador e não consegui. Outro detalhe. Agora, nós temos as trilhas pedagógicas. As trilhas pedagógicas, elas estão no mural da plataforma única. Vocês conseguiram acessar as trilhas pedagógicas? Avisem a professora. Conseguiram acessar as trilhas pedagógicas? Ok. Então, ali nas trilhas pedagógicas, vocês têm um roteiro de estudo. O que vocês precisam fazer para seguir os estudos? Sempre na terça-feira, eu vou passar para vocês, ou na segunda, a trilha pedagógica para a nossa aula de quinta-feira. Então, lá no caderno, você já tem que ter colocado terceiro bimestre e fazer aquela atividade do capítulo 7, as letras A e B. Vocês já fizeram? Observar aquela imagem da dinâmica populacional na Europa. Observando a imagem, o que mais chama a atenção em relação à forma como as pessoas estão indo para a Alemanha? E por quê? Então, essa forma como essas pessoas estão indo para a Alemanha, aqui são milhares de pessoas, mas são refugiados, que estão caminhando em direção à Alemanha no ano de 2015. Na letra B, porque a Europa é um dos continentes mais procurados por imigrantes e refugiados? Em primeiro lugar, pelo número de habitantes. A Europa é um continente onde o número de habitantes está bem reduzido e ela, então, proporciona, principalmente o país, a Alemanha, convida as pessoas para irem e se fixar em residência neste país. Tem algumas perguntas aqui, Tamires. Os horários já foram todos postados lá no Clipe Escola. Tá? Depois você pega com alguém. Então, os horários de todas as aulas agora tem no Clipe Escola. O coordenador Tiago já enviou para todos. Vocês já receberam? Todos receberam e têm acesso ao Clipe Escola? Quem não tem acesso ao Clipe Escola, conversa com o coordenador Tiago lá no colégio. Ok? Então, na primeira parte do terceiro bimestre, vocês tinham que ter feito essa atividade no caderno. Tá? Começando, lembra que a professora explicou tudo certinho. Eu coloquei algumas perguntas que eram para vocês lerem o conteúdo e explicar e responder essa questão no caderno. Agora, nestas aulas, vai ser assim. Nós vamos utilizar apostila, caderno e a professora vai explicar o assunto. Vocês vão colocar agora no caderno a data de hoje, dia 23/7, disciplina Geografia, e o tema é Dinâmicas Populacionais na Europa. Nós vamos ver, através destas dinâmicas, como que a população se movimenta. Dinâmica por quê? Dinâmica porque a população não está parada, a população está sempre em movimento. E de que país, de que continente nós estamos falando? Dos países do continente europeu. Continuando ainda a falar sobre a Europa, agora também nesse capítulo 7 da apostila. Eu vou agora passar para frente os slides. Todos colocaram o título? Vão acompanhando na apostila também, agora a partir da página 427. Tá? Eu já vou anotando ali para vocês e vou falando aqui. Então, a partir da página agora 427, nós temos um outro assunto, que é o que nós vamos estudar agora. Então, a população europeia, quando for para copiar, eu aviso. Esse aqui não é para copiar. A população europeia e suas principais dinâmicas. A diversidade étnica, cultural e religiosa que faz da Europa, sobre algumas características demográficas do continente. Principalmente, o que a gente vai encontrar nesse continente? O envelhecimento populacional. As pessoas lá estão envelhecendo, então eles favorecem o quê? A entrada de refugiados e de pessoas imigrantes. Continuando, nós vamos ver agora que é importante lembrar
que os povos de diferentes origens participaram da construção da Europa. Se eu falar assim para vocês, foram só italianos, foram só alemães, foram só os poloneses que participaram da construção da Europa, está indevida essa questão. Povos, então, de diferentes origens participaram da construção desse continente, porque ele é considerado o velho mundo. Então, além disso, ao longo dos séculos, em razão de processos de expansão e dissolução de territórios que abrigavam diversas culturas, as fronteiras europeias se transformaram. Eu quero que vocês copiem o seguinte, prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. É importante lembrar que povos de diferentes origens participaram da construção da Europa de forma como hoje ela se configura. Copiem somente o que a professora leu, até o primeiro ponto, ok? Coloquem um ok ali para mim ou um S. Vamos devagar, vamos fazendo a sequência no caderno, que dá tudo certo. Estão conseguindo entender agora a sequência da aula? Então, a professora vai explicando, e só o que for importante é que eu digo para vocês copiarem. É importante até ela se configura. Quando vocês terminarem, à medida que forem terminando, vão me avisando que eu vou passar para frente o slide explicando para vocês. Podemos continuar ou ainda não? Vão me avisando ali se a gente pode continuar ou não. Pronto, Gustavo? Muito bem. Vou aguardar um pouquinho. Depois, quem é o representante do grupo, da turma de vocês, se você puder passar para alguns colegas que não puderam assistir a aula agora, a professora agradece, tá bom? O Gustavo, a Elô, que sempre me ajuda a pôr no grupo. Tá, Gustavo? Passa para os colegas o conteúdo da aula. Pronto, então, acho que agora já deu tempo de vocês copiarem, porque não é muita coisa. Na continuidade, agora, nós vamos ver que a Europa, olha lá, é um continente com grande diversidade cultural, porque os povos de diferentes origens participaram de sua construção. Então, eu quero que vocês copiem a Europa até a construção. E lembra que eu falei para vocês aqui, olha essa imagem, vários países, várias pessoas de diferentes lugares se fixaram na Europa. Então, a Europa ela não é formada somente por europeus oriundos do próprio lugar ali, mas também formada por culturas que participaram dessa sua construção. Sim, Tamires, o título ainda é o mesmo. Quando mudar o título, a professora passa para vocês, tá bom? Então, vocês vão copiar ali. A Europa é um continente com grande diversidade cultural, porque os povos de diferentes origens participaram da sua construção. Já copiou, Henrique? A professora já passa para frente, eu só vou esperar os demais copiar. Esse aqui é curtinho, né? Vocês viram? Não é muita coisa para ficar copiando. Vamos para o próximo, então. No próximo item aqui, agora sim, Tamires, vamos colocar um outro título. Características da população europeia. Por enquanto, aqui não copiem, aguardem um pouquinho ainda. Só coloquem esse título. Características da população
europeia. Tamires, depois alguém passa para você, tá bom? Não se preocupe, deixa umas linhas aí, depois você copia. Então, vamos ver. A Europa é o segundo menor continente do planeta. No ano de 2019, a população era composta de aproximadamente 747 milhões de habitantes. Ou seja, representava quase 10% da população mundial. E, então vejam que a população da Europa, ela está sendo reduzida. Então nós vemos que, olha aqui, somente 10% da população mundial está concentrada dentro do continente europeu. Só respondendo uma pergunta da Heloísa, vai estar no mural esses slides? Eu posso colocar, só que você não é para copiar tudo. Então vocês têm que marcar depois só o que é para copiar, tá? Ok? E quando estudamos população, nós temos alguns conceitos demográficos. Vejam lá que a gente já estudou taxa de natalidade, indica o número de nascimentos, taxa de mortalidade, o número de mortes, expectativa de vida, o tempo médio de vida das pessoas e a taxa de fertilidade, o tempo médio que uma mulher consegue ter, até ela ter os filhos. Então agora vocês vão copiar no caderno, onde tem lá, título, características da população europeia. E vão colocar assim, quando estudamos população, temos alguns conceitos demográficos, 2 pontos. Quais são esses conceitos? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida e taxa de fertilidade. Tem outros conceitos demográficos? Sim, mas dentre os mais importantes estão esses. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem os 2 últimos parágrafos ali. Olha, 2 alunos, o Gustavo, o Matheus, já terminaram. Podemos passar adiante? Tamires, pronto? Aí depois vocês deixam algumas linhas ali e a professora coloca lá para vocês. Só marquem que não é preciso copiar tudo. Só o que a professora está pedindo para vocês copiarem aqui. Outro detalhe importante, esse título vocês vão copiar. O IDH e PIB europeus. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui vocês podem ir copiando. Esse Índice de Desenvolvimento Humano é uma das maneiras de avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento em um país, estado ou continente. E o IDH, ele é analisado, então, com base em 3 fatores. O primeiro dele é a longevidade, que está aqui. O segundo é renda e o terceiro é educação. Vamos ver o primeiro. Longevidade, o que significa? Significa a expectativa de vida ao nascer relacionada às condições de saúde e salubridade do lugar de nascimento da população. Então, quando eu estudo o IDH de um país, eu tenho que levar em consideração 3 indicadores. A longevidade, a renda e a educação. Então, o primeiro deles é a longevidade. Então, vocês viram que a longevidade
significa a expectativa de vida ao nascer, o tempo de vida das pessoas. E nós sabemos que, principalmente no continente europeu, essa longevidade ela está aumentando muito. As pessoas do continente europeu, lá é um continente desenvolvido, eles estão vivendo mais o maior tempo de vida deles. Então, longevidade é um dos fatores do IDH. Isso aqui pertence muito ao continente europeu. Ok, Tamires? O que for, então, para copiar tudo, você pode tirar foto, mas depois tem que passar ali. Boa tarde, Lana. Tudo bom? Professora Ju, que você acabou de entrar. Depois o pessoal te passa, o Gustavo passa para você o conteúdo, ok? E a professora também, na sequência da aula depois, eu vou colocar, Lana, lá no mural da plataforma Iônica, esses slides, só que não é para copiar tudo, mas deve se ver com alguém depois o que é para copiar, tá bom, querida? Esses slides, nós podemos passar para frente ou ainda não? Tá, vou aguardar um pouquinho, Lu. Professor, espera. Esperar mais um minuto para vocês copiarem aqui. Então, aqui nós estamos estudando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de alguns países do continente europeu. Ótimo. Então, vamos continuar a ver agora os outros dois índices. Os outros dois índices são chamados de número 2, renda, e número 3, educação. O que é essa renda? É a renda por pessoa, ou seja, a renda nacional bruta. Essa renda nacional bruta, ela é per capita. Per capita é aquela renda por pessoa. E o terceiro indicador é a educação. A educação, ela é medida pela quantidade de crianças e jovens que estão estudando, que estão naquela fase de educação escolar e também pelos anos de estudo da população adulta. Então, isso aqui, o 2 e o 3, vocês vão confiar também para complementar lá o número 1. Quando se fala anos de estudo da população adulta, antes a gente tirava o ensino médio, fazia uma faculdade, era o suficiente. Hoje não, nós temos que ter um mestrado, nós temos que ter um doutorado, temos que ter um pós-doutorado. Então, isso significa anos de estudo da população adulta, que é aquela população que não está mais naquele ambiente em fase escolar, mas essa população adulta continua ainda a estudar. Mas ela vai estudar o quê? Ela vai se aperfeiçoar naquilo que ela já se formou. Então, nós vemos que isso também faz parte do IDH. Então, 3 fatores fazem parte do IDH: a longevidade, a renda e a educação. Até aqui vocês terminaram ou ainda não? Quase? Tá bom, Elo. Me avisam lá.
Pronto? Muito bem. Gustavo, Elô, tá pronto. Então, agora, nós vamos continuar um pouquinho. Aqui a professora colocou a representação. Vejam bem. O IDH, eu não encontro somente no continente europeu. O IDH é um índice que é calculado em todos os 545 países do mundo. Por isso que a professora colocou esse mapa aqui, representando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui vocês vão copiar somente o primeiro parágrafo e depois eu já vou ditar para vocês. O IDH é um dos parâmetros utilizados para a análise da qualidade de vida. Até aqui. Eu vou esperar vocês copiarem, eu já vou ditar bem devagar na sequência o restante. Então, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos parâmetros utilizados para a análise da qualidade de vida de uma população. Quem terminou, vê na outra linha, parágrafo. Eu vou ditar bem devagar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. No continente europeu, no continente europeu, 7 países se destacam por apresentar IDH muito alto. Ponto na mesma linha. Os países são, 2 pontos. Agora vocês vão copiar aqui do slide. Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia e Países Baixos. Então, dentro do continente europeu, eu encontro 7 países que apresentam os maiores IDH altíssimos do mundo. E são eles: Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia e Países Baixos. Quem nasce nos Países Baixos são os países vizinhos da Holanda. Por que são denominados Países Baixos? São países que estão no nível do mar. Tranquilo, Henrique? Por isso são denominados Países Baixos. Isso é um holandês. A Holanda é considerada um país baixo, porque é um país que está no nível do mar. Também, Samuel, a Bélgica também, muito bem.
Suíça, Tamires, não está no nível do mar. A Suíça não, a Suíça está localizada mais na porção daqui central do continente. Sueco, muito bem, Henrique. Então, agora nós vamos continuar. Então, vocês anotaram que 7 países europeus se destacam no IDH. Então, continuando agora, eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 428. Lembram que lá na trilha pedagógica, vocês tinham que fazer algumas atividades. Sejam bem sinceros comigo, vocês fizeram na apostila ou não? Alguém já fez alguma atividade? Não? Henrique fez? Quem fez, nós vamos corrigir. Tem atividade, então, para ser feita no caderno e tem atividade para ser feita na apostila. Está tudo explicadinho lá na trilha pedagógica. Então, nós vamos corrigir a primeira atividade. Então, na página, acompanhem comigo aqui, página 428, o número 1. Por que a Europa é um continente com grande diversidade cultural? Nós vimos que ela foi formada por diferentes povos. Então, eu vou colocar a resposta aqui. Quem não fez vai copiar e quem fez vai corrigir. Para as próximas aulas, eu espero que todo mundo consiga daí estar com as atividades prontas, tá bom, Tamires? Então, vamos lá. Tem grande diversidade cultural. Por quê? Eu vou devagar, eu vou lendo, depois eu já libero para vocês aqui. Tem grande diversidade cultural porque povos de diferentes origens participaram de sua construção. Aqui é a resposta, então, desta atividade da página 408, número 1. Ali é diferentes. Tem grande diversidade cultural porque povos de diferentes origens participaram de sua construção. Por isso que, então, o continente europeu apresenta uma diversidade cultural muito grande. Na sequência, nós temos o exercício número 2 da página 430. Alguém fez esse exercício aqui? Número 2 da página 430. Então, vamos lá, Henrique. Na número 2, era para observar o mapa da Europa. E aí nós vamos ver para responder as questões 2 e 3. Identifique os países com maior densidade demográfica do continente europeu. Então, nós vamos identificar que são países da Europa Central. Que países são esses? Portugal, Polônia e Hungria. Estes são os países do continente europeu que apresentam uma maior densidade demográfica. Vamos ver agora na página 431, o número 3. Na página 431, o número 3, nós temos lá. Nós estudamos que a população, então, ela não está concentrada em um único lugar. A população, ela se distribui de maneira desigual pelo território. Quais são as características das áreas de maior concentração populacional e as áreas de menor concentração populacional? Então, nós vamos ver que nas áreas de maior concentração populacional são as urbanas, isto é,
é na cidade onde nós encontramos o maior número de habitantes. Já nos lugares de clima frio, lugares altos, como no extremo norte europeu, as condições não são favoráveis à fixação humana. Então, aqui nós temos a resposta do número 3 da página 431. Então, as áreas de maior concentração populacional são as áreas urbanas. As pessoas se concentram mais nas cidades. Nos lugares, lá no norte, na Europa setentrional, no norte, lugares altos, como altas montanhas, as condições não são favoráveis à fixação humana. Eu vou esperar vocês copiarem aqui um pouquinho. Mas estão todos juntos comigo nesse exercício? Que agora nós temos que completar todas as atividades, tá, gente, da apostila. Ainda tem o número 4, a letra A e B para a gente fazer. Ainda na página 431, o número 4, agora que nós vamos ver. E agora, devagar, vocês vão acostumando a trabalhar com essas trilhas pedagógicas. Assim como a professora de Geografia já colocou lá, observem bem, acho que os outros professores também já colocaram no mural da Iônica, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Vocês estão conseguindo entender bem essas trilhas pedagógicas? Elô, Lana, vocês que já leram, Henrique, está conseguindo entender bem? Ok, Heloísa. Muito bem, Henrique. Os demais, Pedro, Matheus, estão conseguindo entender bem aquelas trilhas pedagógicas? Quem não acessou o mural lá da plataforma Iônica, abra lá e leia. Lá tem uma sequência de tudo o que é para ser feito, tá bom, gente? Querem que eu espere um pouquinho ou podemos continuar já para o número 4, a letra A? Então, nós vamos ver aqui que o número 4, a letra A, vai falar do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, apesar de concentrar países com IDH muito alto, a Europa também apresenta disparidades, isto é, diferenças nos indicadores de desenvolvimento. Então, quero que vocês observem novamente aquele mapa do IDH na página anterior e para a gente responder essas questões, comparando com o resto do mundo. O que é possível afirmar sobre o IDH do continente europeu? Será que o IDH da Europa é igual aos demais países? Não, então nós vamos colocar lá. Quase todos os países europeus, quase todos os países europeus apresentam IDH muito alto. Essa realidade é diferente dos outros continentes. Não se preocupe que eu já libero para vocês copiarem. Essa realidade é diferente dos outros continentes. Que apresentam maior desigualdade em seus países. Então, aqui está a resposta do número 4, a letra A. Quase todos os países europeus apresentam IDH muito alto.
Essa realidade, então, ela é diferente dos outros continentes do mundo, que apresentam maior desigualdade em seus países. Eu vou aguardar vocês copiarem agora esta questão. Quase, gente? Quase pronto ou ainda não? Tá bom, Elô. Eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou digitando a resposta da letra B até vocês terminarem de copiar. Vamos agora na letra B. Porque é uma grande concentração de países com IDH muito alto na Europa. Então, nós vamos ver que a maioria dos países europeus possuem IDH muito alto, pois oferecem boas condições de saúde e emprego para as populações. Página 431, Bianca, número 4, já estamos na letra B. Vamos continuar ali. Estas condições são produto do papel histórico que o continente teve de concentrar as grandes potências mundiais de outros territórios. Então, aqui finalizamos, então, este exercício número 4, a letra B.
Todo mundo conseguiu terminar até aqui, na página 431, ou número 4, a letra A e B? Então, este conteúdo, eu separei essa primeira parte aqui, a aula de hoje até aqui. Então, prestem atenção. Deste conteúdo que eu separei para vocês, que pertence à trilha pedagógica, eu já anotei o nome de todos que estão participando da aula. Então, todos têm que ter estes exercícios corrigidos na apostila. Eu espero que em breve a gente retorne a estas aulas presenciais. Por isso que agora a escola resolveu fazer o papel assim dessas trilhas pedagógicas. Uma trilha é um caminho para a gente seguir. O que vai acontecer se a gente voltar às aulas? Estes alunos que estão participando já vão ter nota de participação, tá? E aí vai ficar bem mais fácil para vocês que já vão estar com a apostila, com o conteúdo no caderno em dia. Henrique Colino, se as escolas da Europa ensinam sobre o Brasil? Sim. Quando eles estudam ao continente americano, eles estudam o território brasileiro, porque o Brasil faz parte da América do Sul. O Brasil juntamente com mais 11 países, tá? Aumento de infectados também. Pois é, Guilherme, a gente vê, eu também acompanho, diariamente está aumentando. Por isso que a gente está em casa, né? E o que eles falam da gente? Quem fala de vocês, Henrique? Que a professora não entendeu. Os europeus? A Europa? O que eles falam? Porque nós aqui no Brasil precisamos estudar mais, principalmente o IDH nosso, que é muito baixo. Reparem que lá, você está falando, ontem Ponta Grossa bateu o recorde mesmo, parece que 89 pessoas ontem, né, a professora viu. Tamires, eu vou para o curso que vai ser presencial. Qual curso, Tamires, que você vai fazer presencial? De inglês, mas não lá na escola, né? Tá. Então é o seguinte, na terça-feira eu vou passar a trilha pedagógica para a semana que vem. Eu quero que vocês façam tudo que tem lá na trilha pedagógica para que a gente possa dar continuidade a partir da semana que vem. A transição demográfica na Europa e suas consequências. Então, até aqui, gente, hoje nós estudamos a parte do continente europeu, o IDH do continente europeu. Vimos que 7 países da Europa apresentam o IDH mais elevado, estão no ranking, são os primeiros do mundo, porque a qualidade de vida deles é muito boa. Nós vimos ali, olha, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia e os Países Baixos lá. Estão entre os melhores níveis de IDH do mundo. Qualidade de vida. Olha ali na primeira linha que a professora ainda colocou desses slides. O IDH é um dos parâmetros utilizados para a análise da qualidade de vida. Até aqui, tudo tranquilo quanto a caderno, apostila e atividades da apostila? Coloque um sim ali para a professora, tá? Terminamos, né? Bem certinho isso aqui. Eu quero que todos mantenham a apostila em ordem. Quem ficou com alguma dúvida, entre em contato com algum colega, pega os documentos, tá? Pega lá o conteúdo e eu vou passar para vocês esses slides lá no mural da plataforma Iônica. Mas não é para copiar tudo, é somente o que a professora destacou na aula de hoje, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. Até quinta-feira que vem, e mais uma vez eu peço desculpa pelo acontecido de manhã, que a professora conseguiu acessar e depois caiu e eu não consegui mais voltar, tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Nós encerramos a nossa aula hoje. Até quinta-feira que vem, pessoal. E sempre acompanhem o mural da plataforma Iônica. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.